Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel. No vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal do Biel Maria. E eu ia perguntar se tá tudo bem com você, mas obviamente não está tudo bem. Infelizmente tivemos mais um jogo assim, bem meia bunda, meia boca da equipe do Corinthians. E cara, assim, é meio triste de ficar falando de arbitragem, porque vocês sabem que eu gosto aqui de falar de futebol, né? Seja quando o Corinthians ganha, seja quando o Corinthians perde, mas é verdade que hoje o dia foi repleto de péssimas decisões, não só da arbitragem, obviamente, principalmente da arbitragem, né? 95%, mas também até o próprio Dorival Júnior teve algumas decisões erradas, os jogadores do Corinthians tiveram algumas decisões erradas que acabaram comprometendo demais o andamento da partida em um jogo que era perfeitamente ganhável, era completamente plausível sair com os 3 pontos. A gente viu vários times indo lá no estádio do Bragantino e vencendo. Vários times, o Bragantino fora de casa vencendo. Tomou virada do Bahia no último fim de semana, perdeu pro Vasco lá, se não me engano, no último jogo em casa que eles fizeram antes desse confronto contra o Corinthians. Então, assim, era um jogo que dava para ter ganhado. Mas, obviamente, são vários fatores externos que acabam atingindo o Corinthians desde sempre. E é claro que eu já vou pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal se não é inscrito, ativa o sininho para sempre estar ligado nas notificações quando chegar um vídeo novo, quando sair shorts, nessas coisas. E também me siga nas redes sociais que estão sempre aí embaixo, viu? Tá sempre na descrição, tá sempre no primeiro comentário fixado. Deixa seu comentário também, porque eu quero ler o que você quer, o que você achou do jogo, né? O que você achou dos jogadores, enfim, de toda os desenrolares da partida. E meus amigos, não tem muito o que dizer, né? Eu vou ser honesto com vocês que, graças a Deus, eu estava assistindo esse jogo, mas estava assistindo mais o meu jogo lá na faculdade, né? Lá no estágio, enfim. Aí depois eu assisti um pouquinho ainda na aula, enfim. Mas é bem verdade que eu não assistia, não prestei 100% da minha atenção pro jogo, porque, enfim, tava fazendo coisa no estágio, depois eu tava fazendo coisa dentro disso da sala de aula, enfim. Então eu tava meio que a atenção dividida, mas eu vi todos os 3 gols, obviamente vi o gol de pênalti marcado do Bragantino, e aí foi um pênalti bem marcado, né, gente? Mas eu vou entrar rapidamente daqui a pouquinho nessa discussão do pênalti, desse pênalti marcado pro Bragantino e tudo mais. Mas... Então, e também viu o gol do Corinthians, viu o gol do Yuri Alberto, depois viu o segundo gol do Bragantino já no finalzinho do jogo, né, o gol da vitória dos caras. Então vi todos os lances capitais, acompanhei o jogo, mas não estava 100% afinco, né? Eu vi que tava muita gente muito revoltada, obviamente fiquei revoltado também, mas eu vi que tinha gente maluca e graças a Deus que eu não tô nesse grupo hoje, não porque eu não queria passar esse estresse, porque obviamente para fazer vídeo aqui para vocês, para acompanhar o jogo, né? Sabe que eu sempre acompanho os jogos do Corinthians e tudo mais, gosto bastante. A gente nunca, obviamente, a gente sempre assiste esperando vencer, né? Mas às vezes a gente vê derrotas, a gente vê empate. Hoje foi uma derrota, fazer o quê? Mas gosto muito de ver o jogo e tudo mais, mas não estava prestando 100% de atenção porque estava fazendo esses compromissos e ainda bem que foi assim, porque aí acho que evitou de eu falar alguma besteira muito grande a respeito da arbitragem, da árbitra, né, que é péssima árbitra, a Edna é péssima árbitra, não tem o que fazer, uma árbitra horrorosa que estava desaparecida, né, fazia tempo que eu não via ela pitando um jogo de primeira divisão de Campeonato Brasileiro, e quando eu falo fazia tempo mesmo, acho que mais de um ano, e do nada ela reapareceu para um jogo desse do Corinthians, e obviamente ela voltou fazendo merda já, porque é uma árbitra que já tem esse costume contra o Corinthians, contra vários outros times, enfim, é algo que irrita muito. No Corinthians não é o único a reclamar dela, a gente sabe disso, a gente sabe que tem outros times paulistas, outros times por todo o futebol brasileiro que acabam reclamando do papel dela, porque ela não sabe fazer direito, porque ela parece querer se demonstrar muito forte, muito presente no jogo, mas nem sempre isso, não é por causa de você se mostrar forte, fazer carão, que você vai ser respeitado no jogo, muito pelo contrário, o jogo estava completamente perdido, ela não sabia mais o que fazer com o cartão amarelo, não sabia quem amarelar, não sabia o que marcar, não sabia nem o que expulsar. A expulsão do Charles ali foi num lance em que primeiro ela deu o cartão amarelo, depois ela tirou o cartão amarelo e deu o cartão vermelho assim, do nada, sem ir pro VAR, sem o VAR chamar, sem o VAR falar, ou seja, não sei de onde ela tirou essa informação de cartão vermelho e tudo mais. O segundo cartão amarelo do Martins, que resultou na expulsão dele, também foi num lance que ela achou, vou dar esse cartão amarelo aqui na resenha, e simplesmente esqueceu que o Martins já tinha cartão amarelo e ele teve que expulsar ele, fazer o quê? Segundo cartão amarelo tem que expulsar, mas mais uma expulsão cagada, completamente errada, completamente equivocada, e o Corinthians continua sendo prejudicado pela arbitragem e ninguém vai fazer nada, ninguém vai falar nada, enfim. A própria diretoria não faz nada.
o poder de bastidor do Corinthians na CBF é igual do 15 de Jaú. Chega lá, os caras devem dar risada do Stable. Chega lá, os caras devem dar risada do Fabinho Soldado, enfim. E não tem nada que a gente possa fazer, gente. É isso aí, a gente não vou falar que obviamente aceitar, porque a gente nunca aceita uma parada dessa, mas de certa forma a gente até se acostuma, fala, nossa, vamos ver de que jeito o Corinthians vai ser prejudicado no jogo de hoje. No jogo passado não teve um pênalti marcado a favor lá no primeiro tempo, lembra? Mas tecnicamente não fez falta, porque no segundo tempo teve um pênalti marcado, até muito parecido com aquele, né? E o Corinthians ganhou a partida. Então só ia ser um gol a mais, só ia ser 3-0, por exemplo. Hoje, essa expulsão, o Corinthians até conseguiu um empate depois da expulsão do Martinez, né? Pra provar como esse cara em campo também, além de atrair expulsão, né? Atrair cartão amarelo, é um cara que o cara pisa fora do campo, a gente consegue fazer qualquer coisa, né? É inacreditável uma parada dessa. Então, depois da expulsão a gente até conseguiu um empate, parecia que a gente ia buscar a virada, né? Mas eu entendo também, de certa forma, o Dorival Júnior, os jogadores. E, cara, agora já estavam correndo por um a mais, por um a menos em campo, já estavam correndo mais. E apagou a luz Que beleza, agora apagou a luz aqui, minha rapaziada. Pera aí, deixa eu só ligar aqui rapidinho. Beleza, voltou a luz. Perdão, amigos, por esse pequeno probleminha na luz. Já voltamos. Enfim, os jogadores já estavam tendo que correr por um a menos, né? Porque o Martinez foi expulso, conseguiram um empate num bom chute do Memphis. O Memphis jogou bem, na medida do possível, né? Depois chegou num tempo ali que ele já não tava querendo mais nada com nada, já tava muito cansado, enfim. Não sei como funciona essa questão física e tudo mais do Corinthians. Mas ele já tava cansado já, então o Dorival até demorou pra tirar ele. Então é isso que eu tô falando. Olha aí, ó. E vai chover, viu? E vai chover pra caramba, rapaziada. Então vou até gravar esse vídeo meio rápido pra não acabar a luz aqui em casa. Então vocês escutaram esse trovão, né? É Deus chorando pelo que fizeram com o Corinthians hoje. Inacreditável, gente. Mas então, vamos agilizar, porque eu tô com medo de acabar a luz. Real, rapaziada, perdão. E já vou adiantar também que não tem notas hoje, porque como eu disse, eu não tava 100% ali prestando atenção no jogo, não tava 100% debruçado sobre o jogo, então eu não conseguia analisar muito sobre a partida, então não fiz anotações individuais falando sobre cada jogador, sobre a nota de cada jogador, então a gente teve que fazer bastante. Então não prestei muita atenção e não deu pra anotar muita coisa pra trazer as notas. Então hoje é só. E eu acho que nem tem melhor em campo, gente. Eu, sinceramente, depois que o Martins foi. Depois do segundo gol do Bragantino, toda qualquer noção que eu tinha sobre o jogo simplesmente se perdeu na minha mente e eu esqueci quem era o melhor, quem era o pior em campo. O pior em campo foi o Angileri, isso eu tenho certeza. Porque é brincadeira, mais um jogo. Não adianta, a gente elogiou ele jogo passado, né? Olha que coisa. A gente elogiou o cara no jogo passado e mais uma vez esse jogo voltou a fazer uma partida de merda, uma partida horrorosa e provando por que a gente não tem que renovar contrato com esse cara por 3 anos de maneira nenhuma. Por um ano eu já fico meio duvidoso, imagina 3 anos, velho. Então é mais fácil mandar escalar pra casa do cacete e trazer algum lateral esquerdo aí mais barato. Não é possível que não tenha ninguém livre no mercado, obviamente que tem que derrubar essa porcaria de transfer ban. E o Corinthians completamente cagado, não tem dinheiro pra pagar coisa, para pagar conta, pra pagar transfer ban. Agora estavam falando em pedir 100 milhões aí, não sei quantos de juros depois pra pagar, só pra deixar o clube mais fudido em dívida. Ou seja, nada tem solução no Corinthians, parece tudo muito complicado. Na verdade parece não, né? É tudo muito complicado. Mas enfim, o primeiro tempo, vamos falar agora da partida como um todo, né? Já critiquei muito a arbitragem, já falei que o pior em campo é o Angileri, o melhor em campo nem me atentei muito a isso. Primeiro tempo o Corinthians teve boas oportunidades sim, poderia ter aberto o placar sim. O Yuri Alberto obviamente desperdiçou as oportunidades dele de sempre, o Bidon infelizmente mandou uma bolaça ali no travessão, acabou não entrando. E, cara, complicou demais a situação quando o Bragantino começou a chegar um pouco mais, né? Que foi ali depois dos 30, 35 minutos do primeiro tempo. E aí, obviamente, o Angileri nos fez esse grande favor de cometer esse pênalti extremamente burro, extremamente idiota, não tem outra palavra pra falar. E aí começa que ele nem deveria ter entrado, né? A grande verdade é essa, né? Não existe esse cara em campo quando você tem, sei lá, o Maicon, o Carrilho. Cara, se for pra jogar com três zagueiros mesmo, como ele fez no jogo de hoje, que o Angileri entra ali pelo lado esquerdo, né? E o Bidu atua como um ala ali pela esquerda também. Então põe o André Ramalho. Olha que vocês sabem que eu não sou fã do André Ramalho, definitivamente não é. Mas não põe esse cara mais, Dorival Júnior, pelo amor de Deus, não coloque esse Angileri, cara. Esse jogador é muito ruim, é muito fraco. Você viu, ele fez um jogo bom contra o Grêmio, a gente bateu até palma, até elogiei ele aqui, né? Porque, obviamente, se o cara fez um jogo bom, não vou ser hipócrita e nem burro de criticar o cara de graça. Eu não tenho nada contra
nenhum jogador do Corinthians pessoalmente, é tudo, sempre que eu faço as críticas, obviamente, é crítica profissional, mas fez um jogo bom e no meio de 10 e já voltou a fazer cagada. Um pênalti completamente burro, completamente imbecil, onde não existe o cara dar completamente aquela carga nas costas dele e aí é pênalti bem marcado. Nisso a Edna acertou. Mas aí a gente entra no debate. Relembraram muito bem ali lá no querido X, no Twitter, que teve um lance muito parecido, para não falar idêntico, a favor do Corinthians no primeiro do turno contra o Mirassol fora de casa, que o juiz simplesmente cagou. Cagou. Deram só uma porrada ali nas costas, agora não me lembro se foi do Garro ou do Bidon, dentro da área, e o juiz simplesmente ignorou o VAR nem tchum. Ou seja, não basta se a Edna ser horrorosa, que a gente já sabe que ela é desde sempre, e hoje só foi mais um jogo confirmando isso, a arbitragem tem que ser completamente desconexa. Ninguém tem mais opinião concreta de nada, depende muito do dia do juiz. Às vezes o juiz tá com vontade de dar esse pênalti, às vezes o juiz não tá com vontade desse pênalti. Às vezes o VAR tá prestando atenção, às vezes o VAR tá jogando o Clash Royale lá no celular dele. Então, entende como funcionam as coisas? Funciona tudo às avessas, tudo meio cagado. Então, aí o pênalti foi bem marcado, obviamente. Aí o Bragantino fez um 1-0. O Corinthians voltou do segundo tempo, tava jogando bem, tava conseguindo encontrar seus espaços. Teve um chute ali do Memphis, acho que antes dos 10 minutos, que realmente passou muito perto da trave. Até achei que tinha entrado aquela bola. Falei, meu Deus, quase. E realmente, trouxe perigo. Então mostrava que o Corinthians ainda estava inteiro no jogo. Aí ela inventa aquela expulsão do Martins, que eu já expliquei pra vocês, já falei. Obviamente, se você viu o jogo, você sabe também como é que foi. Que ela simplesmente resolveu dar um cartão amarelo pra cada um numa disputa que é dentro da área que em todos os jogos, de todos os times do mundo todo que jogam futebol, tem. E ela resolveu dar cartão amarelo hoje. E obviamente ela teve que expulsar o Martins pelo segundo cartão amarelo, que é inacreditável. O primeiro cartão amarelo dele, obviamente, foi um bom cartão amarelo, foi bem aplicado, mas esse segundo não existe, gente. Se você for dar cartão amarelo, se todo juiz for dar cartão para todos os jogadores que estão ali dentro da área, se agarrando, disputando, aquele famoso empurra-empurra, né, agarra-agarra e tudo mais, se todo juiz do mundo for dar cartão amarelo para todos os jogadores que estão assim, vai ter em todo escanteio pelo menos uns 2 expulsos por jogo. Em média. Porque é absurdo, gente. Todo jogo tem isso. Isso é normal. Obviamente, quando tem aquele famoso agarrão mais assintoso, né? O juiz marca pênalti. E é certo marcar o pênalti. Então, obviamente, se isso acontecesse, ela ia marcar o pênalti. Ou o VAR ia chamar ela, ia lá ver e marcar o pênalti. Então é inacreditável também ela ter dado aquele cartão amarelo completamente cagado só pra mostrar novamente a autoridade de um jeito errado. Não é você fazendo carão, dando cartão amarelo, correndo pra olhar na cara do jogador que você vai demonstrar autoridade. Você tem que ser um bom árbitro, você tem que apitar assim como em qualquer profissão que você faça. Seja você, sei lá, árbitro de futebol, jornalista, engenheiro, professor, advogado, enfim, médico. Você tem que ser um bom profissional para as pessoas terem respeito de você. Não é você ser arrogante, você ser chato, você ser um cara fechado, então, uma pessoa fechada, no caso da Edna. Então, cara, não existe isso, não existe, vou fazer esse carão aqui, vou fazer cara de bravo, vou dar esse cartão amarelo aqui e vou ter que expulsar, pra ver se os caras me respeitam, né? É só você fazer um bom trabalho, apitar bem, que vai todo mundo te respeitar e ninguém vai duvidar de você, vai falar, nossa, esse hábito é bom mesmo, hein? Vamos respeitar o cara, porque ele sabe. E eu tenho certeza que, obviamente, hoje a crítica vai pra Edna, que a gente sabe que é uma árbitra bem fraca, pra não falar coisa pior, mas também se equivale a 98% dos árbitros no Brasil. Fala um árbitro aí no Brasil que fala, esse cara é bom, esse cara aqui, ele respeitam ele pela qualidade. Não tem. Tem os péssimos, tem os muito ruins, tem os ruins, tem os mais ou menos, e no máximo ali o melhor é um nota 6, que é medíocre ainda. Não é nem bom, não é nem ótimo, não é nem excelente, e muito menos perfeito, né, claro. Então, cara, assim, e aí ela teve que expulsar e mesmo assim o Corinthians conseguiu fazer o gol, né? Um bom lançamento do Yuri Alberto ali pro Memphis, que conseguiu finalizar muito bem. O Cleiton, que é um goleiro terrível também, mas contra o Corinthians ele sempre faz no mínimo umas 2 defesas ali do nada, né? A semana que vem, aí no próximo jogo o Bragantino vai jogar, sei lá, contra quem? Contra o Tanabi. E ele vai tomar 2 gols de frangaço e o Bragantino vai perder de 2-0 com esses 2 frangos dele, mas contra o Corinthians ele tem que fazer essas defesas. Mas ainda bem que ali no rebote o Yuri Alberto conseguiu completar pro gol e a gente empatou com 1 a menos, ou seja, ali no padrão do jogo, tava bom, porque a gente tava com 1 a menos prejudicado pela arbitragem, fora de casa, enfim, a gente sabe como esses jogadores também se comportam muito bem em algumas situações, né, contém ironia, obviamente. Então,
Eles começaram, então a gente falou, tá bom, um empate, um pontinho, ok, tá longe de ser perfeito, muito pelo contrário, tá meio ruim também, mas melhor que perder, e ainda mais com um a menos, né? Tinha algumas, a gente chegou a ter esperança de quem sabe buscar essa virada, mas obviamente que aí o time cansou de vez, o Dorival Júnior também aí fez mais algumas substituições erradas. Acho que a entrada do Michael e do Carrilho, acho que até faz sentido pro jogo, mas aí ele colocou o Guinegão muito tarde, e eu não entendi também por que entrou o Charles, gente. O Charles é o quê? É pra marcar? Se for pra marcar, ok. Acho que ele até consegue marcar. Mas saída de bola com ele não existe. Ofensivamente também não existe. Só em falta, por exemplo. Falta, escanteio, que nem aquele gol contra o Vitória que ele fez pra gente na vitória de 1-0. Aí tudo bem. Mas o Corinthians não ia ter isso. Era pra marcar, ok. Acho que ele até fez um papel mais ou menos ali, apesar de ter sido expulso e tudo mais. Mas, enfim. Cara, uma confusão, velho. Aí ele se meteu naquela confusão, a Edna expulsou ele sem ir por VAR, obviamente que antes disso o Corinthians já tinha tomado 2-1 num lance em que cadê o Mateuzinho? Tava todo mundo ali marcando alguém menos o Mateuzinho, né, gente? Mais uma vez, eu não falo nada. Eu não falo nada. O do Mateuzinho eu não falo nada, gente. Vocês sabem a minha opinião sobre o jogador. Eu não falo mais nada sobre o Mateuzinho, mas ele não tava onde devia estar mais uma vez, não tava marcando quem deveria mais uma vez, enfim. E acabou, depois no último lance ali, teve um lance que, pô, o juiz poderia ter chamado o VAR, deveria ter uma oportunidade, né? Porque quantas vezes você já viu um lance parecido com aquele 6 assinalado VAR, pênalti nesse Campeonato Brasileiro? Algumas vezes, né? Inclusive contra o Corinthians. Então, cara, e não foi nem chamado, não parou nem pra escutar, enfim, cara, é terrível. A arbitragem no Brasil é terrível, é horrorosa, é a pior coisa que tem no futebol brasileiro. Tem muita coisa ruim, inclusive no meu time também, no Corinthians, vocês sabem. Mas a arbitragem é outro nível de ruindade, é outra parada, é um negócio de arrepiar de ruindade. E aí acabou perdendo de 2-1 e perdeu uma oportunidade de ouro de subir na tabela. De ouro mesmo, viu, gente? Porque o Vasco tomou 3 do Botafogo. O São Paulo agora, se não me engano, tá perdendo do Flamengo. Antes de eu vir gravar, tava 2-1 pro Flamengo. Talvez esteja até mais 3-1 ou 2-1 ainda. Ou o São Paulo empatou, enfim, não sei quanto vai acabar o jogo. Mas no momento que eu vim, tava 2-1 pro Flamengo. Ou seja, se a gente conseguisse vencer, ou pelo menos empatar, já passava o Vasco, por exemplo. Mas se vencesse, passava os dois, o Vasco e o São Paulo. E ficava ali na briga, quem sabe, pro G7, né? Porque o Botafogo hoje acabou vencendo. E o Fluminense joga amanhã com o Mirassol, também tem uma possibilidade aí de perder e tudo mais. E tinha tudo hoje para vencer e era um jogo muito vencível, né? Um jogo que a gente poderia sair muito bem com esses 3 pontos. Mas aí, com todas as cagadas, né? Como eu disse, acho que a primeira cagada do Dorival Júnior, que hoje... Não vou falar que a culpa da derrota foi do Dorival Júnior, gente. Apesar dele ter mexido mal, poderia ter colocado jogadores em outras situações, como não ter colocado o Angileri quando o Ranieri infelizmente saiu machucado mais uma vez, o Ranieri virou de vidro aparentemente, né? E não ter demorado tanto para colocar o Guinegão, por exemplo. Se tivesse colocado o Guinegão uns 10 minutos mais cedo, quem sabe a gente não teria ainda uma oportunidade ou duas de contra-ataque, enfim, para fazer o gol da vitória, o 2-1, ou que seja o gol do empate para depois tomar o 2-2. Demorou muito o Dorival Júnior, mas eu não vou falar aqui que a culpa é do Dorival Júnior, só tem essas críticas para ele. Mas os últimos 3 jogos, quando o time ainda conseguiu vencer, metade da gente que critica não elogia, né? Então tem que ter, é 2 pesos, 2 medidas aparentemente também, né? Isso por parte de torcida e também de imprensa. Enfim, e o Corinthians acabou perdendo mais um defunto ressuscitado. Assim como já tinham ressuscitado o Santos, mas o Santos ainda insiste em morrer, vamos dizer assim, o Bragantino agora, que estava ali na bunda para brigar contra o rebaixamento, não vai cair mais porque ganhou esse jogo. Muito na conta da arbitragem, mas ganhou o jogo. E aí não tem o que fazer, meus amigos. E como eu disse, é isso. Acho que falei tudo o que tinha que falar. Ainda bem que não vi esse jogo na íntegra, porque senão eu ia xingar. Aí eu ia xingar, aí ia correr risco de processos. Mentira, tô brincando. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos pela presença, pela audiência. Peço perdão aí para não fazer um vídeo mais completo para vocês, né? Com notas e tudo mais. Mas a gente se vê no final de semana, porque tem Corinthians e Ceará. É a última rodada antes da data FIFA, né? Então é a última rodada antes da data FIFA. A gente vai se ver ainda nesta semana, no domingo. Então conto com o seu like, com a sua inscrição se não é inscrito. Ativa o sininho se ainda não está ativado. Eu me despeço de vocês por hoje, mas semana que vem, mas domingo que vem a gente se vê para um Corinthians e Ceará, e agora tomara que seja com vitória para finalmente sair deste momento de merda que estamos passando depois dessa vitória. Precisa vencer de qualquer jeito para
quem sabe aí sonhar com o G7, né? Acho que agora ficou bem complicado, vou ser sincero com vocês, essa vitória do Botafogo aí, e se o Fluminense ganhar amanhã, aí que fica complicado mesmo. Então, é isso, meus amigos. Vamos torcer ainda para, quem sabe, sonhar beliscar essa vaguinha aí no G7. E aí, obviamente, que é foco 100% na Copa do Brasil, porque aí sim é chance real de título. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar, custa nada tentar. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença, pela audiência, pelo carinho. A gente se vê no próximo vídeo, viu? Um abraço, um beijo e vai Corinthians. Vamos.